Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como é maravilhoso agora poder, essa bênção de Deus que entrou na sua casa, Jesus Eucarístico, Ele está aqui diante de mim no sacrário. E é diante dele que hoje eu quero proclamar essa realeza da Virgem Maria na sua vida, na sua família, na sua nação. Ontem nós consagramos a Nossa Senhora, a nossa vida, todos consagraram, uns de um modo e outros de outro modo, mas todos, foi um dia que Satanás foi vencido ontem. E nós nos preparamos agora para uma vitória maior ainda. Eu te convido de ouvir hoje, talvez você não conheça em profundidade, o que significa a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe relativa à sua vida, relativa à vitória de Deus na sua história, na sua família e na nossa América Latina. Hoje nós celebramos o dia do santo que viu Nossa Senhora em 12 de dezembro de 1531. São Juan Diego, se for aportuguesar o nome, São João Diego. Hoje nós celebramos este grande santo, que na verdade é pouco conhecido. Mas hoje eu quero falar mais do que da vida do santo. Ele é celebrado hoje, 3 dias antes, não é? No tríduo de Nossa Senhora de Guadalupe. Quem está rezando o Terço da Misericórdia conosco, já está fazendo a novena. Quem começou hoje, pelo menos dá para fazer o tríduo, hoje, amanhã e depois, na hora da misericórdia, a Nossa Senhora de Guadalupe. Essa mãe quer te visitar. Ela quer aumentar sua fé, para que você enfrente as batalhas, como o índio São Juan Diego passou por momentos muito difíceis e ele sentiu um conforto de mãe, porque Deus quis que essa mãe estivesse perto de nós. Se não fosse assim, ele não teria dito no alto da cruz: eis aí a tua mãe. Ele quer que você conte com o apoio materno dessa que desce do céu não somente para o anjo, para o índio São Juan Diego, mas a Virgem Maria quer descer do céu para você também. Nas aparições dela em Medjugorje, ela diz: se Deus me permitisse, eu apareceria em cada casa. Olha só o que ela diz, mas logo em seguida ela diz: mas meus filhos, são tantas graças que o Senhor tem concedido a vocês e vocês não têm aproveitado. Mesmo que Nossa Senhora não apareça fisicamente para você, ela quer te visitar. E ela visita aqueles que acreditam, aqueles que confiam, aqueles que recebem a palavra que Jesus disse no Evangelho: eis aí a tua mãe. Ele quer te ajudar nos momentos difíceis. E gente, hoje eu te dou uma arma, entrego uma arma na sua mão, uma arma espiritual para vencer a incredulidade. Sabe por quê? Tem uma frase que eu acho muito interessante: para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem crê, nenhuma prova é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma prova é possível. Isso significa que a fé é muito mais uma decisão. O que o seu coração quer? Adorar um Deus que é amor? Adorar um Deus que te chama ao sacrifício por amor, à responsabilidade, a viver os compromissos da família? Ou você quer viver uma vida egoísta? Se você quer viver como Jesus ensinou, você tem uma abertura maior para a fé. Não precisa de muitos sinais. Mas se você não quer acreditar, ainda que apareça a Virgem Maria na sua frente, ainda que como Judas veja o próprio Jesus, conviva com o próprio Jesus, mesmo assim ele rejeitou o Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor faz festa, ainda que seja um pouquinho assim. Por isso nosso Senhor dá sinais. No Evangelho de João, nunca João chama de milagres, ele sempre chama de sinais. Não existe a palavra milagre no Evangelho de João, porque ele diz que esses milagres que Jesus faz são sinais para a pessoa aumentar a sua fé. E Deus deixou um rastro no decorrer da história da salvação, já no Antigo Testamento.
Até os pagãos sabiam que Deus enviaria um Messias prometido. Quem dirá o povo de Israel? Então, na sua igreja, o Senhor deixa milagres, sinais milagrosos, como sinais para aqueles que buscam a verdade. E, gente, quando a gente busca a verdade, esse sinal que eu vou falar para você hoje, provavelmente muitos já conheçam, alguns não conhecem, mas vai fortalecer mais ainda a sua fé, para que nos momentos difíceis você tenha certeza que você tem um Deus junto com você que te dá a vitória. Que você tem uma mãe junto com você para te dar forças de superar essa fase difícil. Por isso, no Apocalipse capítulo 12, vai falar deste grande sinal que apareceu no céu. O grande sinal, quem é? Uma mulher, ao mesmo tempo virgem e grávida. Olha só, gente, em Isaías 7,14, o profeta Isaías diz para o rei: peça um sinal. Deus está te dizendo, peça um sinal. E ele vai dizer: não pedirei um sinal, porque ele não queria acreditar, o rei Acais. Então Isaías diz: pois o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem será mãe, e o seu filho será o próprio Deus conosco. Isaías 7,14. O grande sinal de Deus é esta mulher vestida de sol. Está no Apocalipse. Em Miqueias capítulo 5 vai dizer: tu, Belém, não és a menor, porque de ti nascerás o Salvador. Porque lá em Miqueias 5 está escrito: o mundo estará em trevas até o tempo que uma mãe der à luz a um filho. Esta mãe, esta mulher é o sinal que Deus está dando para mim e para você. Surgiu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O Papa Bento XIV, em 1754, disse: Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Ele está falando do que Deus fez no México, com um milagre que a ciência não consegue explicar, do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Um milagre que desafia as mentes mais inteligentes. As tecnologias mais altas desse tempo não conseguem reproduzir um manto como o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Um milagre que ultrapassa toda a ciência do homem. E isso em 1754, olha o que o Papa disse, Bento XIV. Tudo nela, na imagem de Guadalupe, é milagroso. Uma imagem que veio das flores, colhidas num terreno que era estéril, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela se pode ver o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Gente, o Apocalipse 12 se fez realidade no milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe era feito de cipó, era feito de uma planta lá do México, que era um tipo de cipó, era um traçado de tecido muito ralo, muito fino, e não durava 15 anos, quando muito durava 20. A ciência não consegue explicar como este manto vai completar 500 anos de existência, sob as condições mais precárias, sobre o manuseio de vários tipos, até espadas, né, raspavam naquele manto muitas vezes, e aquilo que não é tinta, os cientistas dizem não existe tinta ali, aquelas cores não somem, isso é difícil. Como explicar? É inexplicável. E fora os acidentes, o que fizeram com aquele manto. Inimigos da igreja, para poder dizer que aquilo tudo iria acabar, o culto a Nossa Senhora de Guadalupe, colocaram quilos e quilos de dinamites para explodir a imagem. Explodiu tudo ao redor dentro da igreja. A imagem ficou intacta. Gente, isso que eu estou falando é história. Isso que eu estou falando são fatos. Pessoas que maliciosamente
se desconfia se foi acidente ou se foi maliciosamente, muito provável que tenha sido maliciosamente, derramaram ácido nítrico sobre o manto. Aquele manto tão frágil, esse ácido que corrói metais fortes. O ácido não fez efeito nenhum. Deixou um pouquinho mais clarinha a imagem e aos poucos ela está retornando, ganhando força de novo as cores que foram clareadas um pouquinho de nada com esse ácido nítrico jogado no manto de Guadalupe. Milagres sem conta. E o Papa no século XVIII, 1754, já ficava impressionado com os sinais que existiam nesse manto. Mas esse manto não era somente para aquela época. Esse manto era principalmente para o futuro. Pois só quando se chegasse na tecnologia de ponta que nós chegamos hoje, que poderia se descobrir os segredos contidos nesse manto milagroso. Então é um segredo guardado há séculos. Como eu disse, foi em 1531, pois nessa época os índios astecas se converteram em grande multidão, graças ao milagre de Guadalupe. Parece ter sido o maior milagre e o feixe de ouro dessa manifestação mariana. O povo mexicano praticamente se formou ao redor da imagem milagrosa da tilma de São Juan Diego. A cultura do México gira em torno deste milagre. Não é uma superstição, não é uma lenda, é um fato histórico que fez surgir uma civilização. Ali onde os espanhóis tinham uma certa resistência para que os índios se tornassem cristãos, alguns poucos tinham se rendido ao cristianismo, onde existia uma cultura de sacrificar crianças para os deuses pagãos. Um sacerdote exorcista, quando no exorcismo ele invoca Nossa Senhora de Guadalupe para expulsar o demônio de morte que existe ali, e ele vai dizendo os nomes dos demônios que eram sacrificados às crianças, o demônio começa a gritar: eu fui vencido por ela. Aquele monte antigamente era todo consagrado a mim, aquele país era meu, e ela roubou. Olha que lindo, gente. Todos os dias, naquela região do México, naquele monte onde foi construído hoje o santuário, todos os dias tinha que ser sacrificado pelo menos uma, duas ou mais pessoas. Todos os dias. Porque eles acreditavam que o sol só iria nascer se fosse sacrificado alguém. Eles todos os dias sacrificavam a entidade do sol e a uma serpente maldita que exigia este sacrifício humano, de crianças de maneira especial, mas também de adultos. Essa cultura de morte que existe hoje já começou a ser vencida por Nossa Senhora de Guadalupe lá. O demônio disse no exorcismo que ele detesta esse nome Guadalupe, porque significa aquela que esmaga a serpente. E o Deus que era adorado, a quem eles sacrificavam, era uma serpente. Nossa Senhora venceu, esmagou as forças do mal. E quando ela aparece lá, os índios entendem aquela imagem. Porque aquela imagem tem vários símbolos que só os índios entendiam. Por isso eles com maior facilidade se tornaram católicos, se tornaram cristãos. Começaram a adorar a Deus e a amar a Virgem Maria. E hoje a cultura do México é essa mistura dos índios com os espanhóis. Nas duas mãos da Virgem de Guadalupe, de um lado a sua mão é clarinha como a dos espanhóis e do outro é mais morena como a dos índios. Ela representa essa mistura de raça que formou só um povo mexicano, mas que é um sinal da mistura de raças que existe em toda a nossa América Latina. Nossa Senhora veio dizer que a raça da nossa raça, veio dizer que ela é como nós. Ela é ser humano como nós. Ela é realmente nossa mãe. E olha só que lindo, gente. O Papa já dizia isso em 1750 e pouco, né? 1754. Mas só quando a ciência foi avançando é que começaram a perceber algumas coisas a mais. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1929, quase 4 séculos depois,
um homem chamado Afonso Marcui, fotógrafo oficial da antiga Basílica de Guadalupe, teve a impressão de ver um homem de barba refletido no olho de Nossa Senhora. Olha só, já existiam máquinas fotográficas e aí ele já teve uma impressão de ver no reflexo do olho. Gente, a gente está falando de um pano grosseiro. Ele viu no reflexo do olho a imagem de um homem. 1929. Em 1951, José Carlos Salinas Chaves examinou uma boa fotografia da face com uma lupa e redescobriu essa imagem de um homem de barba realmente refletido no olho direito, localizando também no olho esquerdo a mesma imagem de um homem de barba, um reflexo no olho da Virgem Maria. Até que aconteceram os primeiros exames dos profissionais da vista, né? Os primeiros exames oftalmológicos. A partir de então, várias pessoas tiveram a oportunidade de analisar mais de perto os olhos da Virgem Maria naquele manto, naquela tilma. Dr. Javier Torroella publicou o primeiro relatório médico dos olhos da imagem em 1956. E realmente ele certificou a presença de uma tripla reflexão. É um efeito próprio de quem estuda, né? A oftalmologia sabe, efeito Sanson, não sei pronunciar aqui. Característica que todo olho humano vivo tem. Primeiro exame que foi comprovado essa presença de uma tríplice reflexão, característica de um olho humano vivo. O resultado diz que as imagens estão localizadas exatamente onde deveriam estar, de acordo com tal efeito. E também que a distorção das imagens combina exatamente com a curvatura da córnea dos olhos. Gente, nos dois olhos de Nossa Senhora tinha a imagem de um índio refletido. E essa imagem estava exatamente na posição que o olho humano, na proporção de cada olho. Olha só que incrível. Mais ainda, quando os olhos da imagem são expostos à luz, a retina do olho se contrai. Quando é retirada a luz, a retina se dilata, como se fosse um olho vivo. Isso não tem explicação científica. O oftalmologista Rafael Torija examinou no mesmo ano, em 56, a pupila da imagem com, não sei pronunciar, oftalmoscópio de alta potência e observou maravilhado que na íris do olho se via refletida uma mínima figura que parecia ser um busto de um homem. Já viu uma outra imagem dentro do olho da Virgem Maria. Este foi o antecedente imediato para uma investigação mais profunda do que seria a alta tecnologia da digitalização. Conta-se que um grande especialista foi analisar a imagem para refutar esses espantosos resultados, que ele considerava absurdo. No início já ele ficou estarrecido ao verificar a conservação da tilma e da imagem passados 450 anos. Esse homem foi para dizer, olha, isso tudo é mentira, não é possível que um manto possa, todo mundo estar examinando e dizendo esses resultados médicos, isso não é possível. Mas quando ele viu que não tinha como negar que aquele manto tinha se o olho esquerdo estivesse um pouquinho atrás do direito em relação ao que observava. Confirmou também a tripla imagem e a luminosidade das pupilas. Pareciam realmente de uma pessoa viva. As pupilas se contraíam na presença da luz e, quando retiradas, se dilatavam novamente. Um dia, tão absorvido no exame que ele estava fazendo com o seu oftalmoscópio, diante dos seus colaboradores, ele pediu, Senhora, por favor, olhe um pouco mais para cima. Um deslize que ele deu. Esqueceu que ali era só uma figura. Ele disse, Senhora, por favor, olhe um pouco mais para cima. Um deslize que vale a pena recordar. Gente, que incrível. Um homem que chegou incrédulo para provar que aquilo era mentira, chegou ao ponto, ao examinar, de pedir que aquela senhora olhasse um pouquinho mais para cima. É a ciência se rendendo
Ao milagre, para aqueles que têm fé e procuram onde está a verdade, Deus deixa os seus rastros. Deus deixa os seus rastros. Até porque ela vai dizer ao índio que ela é a mãe do Deus vivo, por quem todos nós vivemos, o Criador de todos nós. Por isso ela aparece vestida de sol. O sol representava a divindade para eles. Ela mostra que ela não é divindade, mas ela está revestida de Deus. Ela aparece olhando para baixo, porque as deusas do tempo deles apareciam olhando para frente, com soberba, com imponência. Ela mostra que é humilde serva, que não é deusa. Ela mostra que o Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Gente, Deus deixa suas marcas. E quem procura a verdade, dizia Edith Stein, que se tornou Santa Teresa Benedita da Cruz e morreu nos campos de Auschwitz, nos campos de concentração. Ela dizia, quem procura a verdade, procura a Deus, mesmo que não saiba. Se alguém realmente procura a verdade, se um cientista é coerente com a sua busca da verdade, ele encontra Deus, como esse homem encontrou. Logo em seguida, muitos anos depois, somente na década de 80, passou a existir a digitalização. O Dr. Archie Tonsman, especialista em computação gráfica e engenheiro civil, digitalizou no ano de 1980, quando começa a era dos computadores, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ouve isso, gente, ouve isso. A digitalização consistiu em dividir a imagem em quadrinhos microscópicos, até o ponto de uma superfície de 1 milímetro quadrado caberem 27.778 ínfimos, mínimos quadradinhos. Eles pegavam 1 milímetro quadrado e dividiam em quase 30 mil pedacinhos microscópicos. Quadros microscópicos. Uma vez feito isso, cada mini quadrinho microscópico desse pode ainda ser aumentado, multiplicando-se por 2.000. Gente, isso é quase inimaginável. O que permite a observação de pormenores impossíveis de serem captados ao olho nu. O resultado de 20 anos desse minucioso e cuidadoso estudo dos olhos da Virgem de Guadalupe foi as 13 figuras nos olhos da Virgem de Guadalupe. 13 pessoas apareceram nos olhos de Nossa Senhora. Quero mostrar agora a face de Nossa Senhora de Guadalupe para você. Olha só que linda a face dessa mãe. Olha que linda. Não foi pintada por mão humana. Olha só a próxima face. Já mais de perto um pouco. E outra que foca um pouquinho mais nos olhos. Olha só, gente, nesses olhos existe um milagre que você vai ficar estarrecido agora, de tão grande que é esse milagre. Primeira coisa, as imagens que se observa dentro dos olhos de Nossa Senhora. Um índio sentado no chão, com a cabeça ligeiramente levantada, parecendo dirigir seu olhar para cima, em sinal de reverência e de atenção. Um homem idoso, careca, como o irmão Luiz Maria, talvez um pouco mais, nariz proeminente, olhos fundos e barba branca. Dá para ver detalhes da pessoa. Esse homem era o bispo. Estudos iconográficos levam a reconhecê-lo como o bispo Dom Zumárraga. Por quê? Porque existiam pinturas, existiam escritos falando de como era esse bispo franciscano da época. Detalhes, tudo no olho de Nossa Senhora. Terceiro, um jovem com expressão de surpresa. Parece dirigir, eu acho que a irmã pode até ir já mostrando, enquanto eu vou falando, as imagens do olho. Olha só, gente. A primeira vez que alguém percebeu que parecia ser um homem com barba, a primeira impressão, olha só, as primeiras fotos que começaram a descobrir que existiam imagens grandes, não as pequenininhas ainda. Olha só, você vai vendo, olha só a imagem aí, tudo dentro do olho de Nossa Senhora, num manto que seria impossível. Olha aí, você já vê essa imagem aí de uma família inteira
refletida no olho da Virgem Maria. Depois se comprovou historicamente nos escritos que existia várias pessoas ali onde o índio mostrou o manto. Olha só, gente, cada detalhe do olho tem um reflexo de pessoas que estavam presentes e que o microscópio conseguia ver. Tudo isso é incrível, incrível. Olha só, parece dirigir, e tudo na exata medida da direção de um olho e de outro olho. Um jovem com expressão de surpresa parecia dirigir a palavra a um homem idoso, e sua postura sugere que seja o tradutor, porque o bispo não sabia falar a língua dos indígenas. Ele estava na audiência com São Juan Diego. Um índio com barba e nariz fino, e os lábios entreabertos. Ele usa um chapéu. Pode mostrar de novo aquela imagem, irmã, do chapéu em forma de cone, como era costume entre os índios daquela época. Veste um manto ao redor do pescoço. Olha só. Não, é uma outra que mostra o chapéu. Mostra esse chapéu em forma de cone. Um manto em torno do pescoço. Tem o braço direito estendido e levantado na direção em que está o homem idoso. É outra figura que tem aquela famíliazinha, né? Pronto, olha aí um chapéu. Esse chapéu que ele está falando que os índios usavam. A hipótese bem aceita é que seja o vidente, São Juan Diego. Existe uma mulher negra atrás de São Juan Diego com olhar de espanto. Teria sido uma serva do bispo Dom Zumárraga, como se conta no relato do padre Mariano Cuevas, em seu livro. Um homem de barba, a primeira figura percebida a olho nu, tem traços europeus, mas não foi identificado. Tem uma atitude contemplativa, com o rosto expressando interesse e perplexidade. Mantém o seu olhar para o local onde o nativo exibe o seu manto. E vai falar as figuras 7 a 13 estão no centro de ambos os olhos, são chamados o grupo familiar indígena. As imagens são de tamanhos diferentes e compõem cenas diferentes. E vai falar, né? Entre a mãe e um homem há um par de crianças do sexo masculino e do sexo feminino. Um par é formado por um homem e uma mulher já maduros atrás da jovem. E este homem maduro é a única figura que o pesquisador não encontrou em ambos os olhos da Virgem, mas apenas no olho direito. Vai contar aqui mais detalhes, gente, mas não dá para contar tudo. Porque quando eles vão examinar, vão descobrir, primeiro, que não existe tinta naquele manto. Eu agora quero mostrar para vocês os argumentos históricos, os sinais que Nosso Senhor deixou e que a ciência ficou impressionada. Primeiro, não existia tinta ali. Eles não encontraram nenhum pigmento de tinta. Aquela figura é milagrosa. Na hora que o índio pegou as rosas, no lugar onde não existiam rosas plantadas, milagrosamente no inverno, e levou até a presença do bispo, quando ele abriu, e as rosas caíram, se formou no manto do índio essa imagem milagrosa. Não existe tinta, foi desenhada milagrosamente por Deus. Segunda coisa, no manto da Virgem Maria existiam Pode mostrar, irmã, aquela imagem que mostra já alguns detalhes. Olha só, tá vendo? Aí nessa imagem vai mostrando alguns detalhes que acontece dentro desse manto de Nossa Senhora. Um dos detalhes é que não existia tinta. E você está observando que existem várias estrelas. Olha só, a lua, primeiro. Você está vendo essa lua debaixo de Nossa Senhora? Um dos significados dessa lua, a passagem de Apocalipse 12, que a mulher estava vestida de sol, você está vendo ela vestida de sol, você está vendo a lua debaixo dos seus pés. A lua era representando uma divindade também, que era um demônio que os índios adoravam. E Nossa Senhora está vencendo essa divindade. Está vestida de sol, revestida de Deus, e também ela, no Apocalipse, fala que existe uma coroa de estrelas. Onde estão as estrelas? No manto dela. Gente, a ciência não tem explicação para isso. No manto de Nossa Senhora existem estrelas.
E essas estrelas, hoje a nossa tecnologia permite saber como estava exatamente o céu no dia 12 de dezembro de 1531. E a mesma posição que as estrelas estão no manto de Nossa Senhora, estavam lá no dia 12 de dezembro de 1531. Isso é incrível, isso não tem explicação. As pessoas pegaram essas estrelas do manto de Nossa Senhora e fizeram como que numa partitura musical. E se tornou um cântico, um belo hino, né? Uma música foi feita com essas estrelas do manto de Nossa Senhora. Outra coisa que existe aqui, as mãos dela, não dá para ver muito bem, mas nas mãos dela forma suavemente um formato do coração imaculado dela. Outro detalhe, só numa imagem maior é possível enxergar. Outro detalhe, uma das mãos é mais moreninha e a outra é mais clarinha, mostrando a mistura das raças. Outro detalhe muito importante, o cinto e os cabelos. Você está vendo embaixo da mão dela um laço preto. É um cinto que só era usado pelas mulheres grávidas. Está dizendo que ela está grávida e foi em dezembro. Dezembro é quando Nossa Senhora está perto de dar à luz no Natal. Ela está grávida, mas ao mesmo tempo os cabelos dela estão soltos. Só usavam cabelos soltos nessa cultura quem era virgem. Essa imagem está dizendo que esta mulher é virgem e é mãe ao mesmo tempo. É um milagre. Os índios entenderam isso. Como pode? Ela é virgem e ela é mãe. Ela está grávida e é virgem. Por isso foi fácil eles acreditarem quando os espanhóis anunciaram que a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Pois essa imagem milagrosa diz isso. O verde azulado do manto representa o reino dos céus. E o marronzinho da túnica representa a terra. A terra está envolta pelo manto de Maria, que representa o céu. Ela vem trazer para nós o reino dos céus. Na sua imagem, no seu túnica, existem flores típicas da cultura indígena, cheias de simbologias. Principalmente na região do útero, existe uma flor. Há uma flor de 4 pétalas, tem um nome aqui que eu não sei dizer, que representa a presença de Deus, a plenitude e o centro do espaço e do tempo. Aí no ventre de Maria representa o centro do universo, representa o lugar da presença de Deus, essa flor. Tudo os índios entendiam, porque tudo era da cultura deles, meus irmãos. Tudo. E os olhos dela são o milagre maior. Os olhos dela são como se estivessem vivos. E tem todos nós estamos na pupila dos olhos da mãe, a Virgem Maria. Pode voltar para mim a imagem? Nós estamos gravados. Tem uma mensagem que Nossa Senhora dá, que ela diz assim: vocês estão gravados na pupila dos meus olhos. Vocês são a pupila dos meus olhos. Existem muitos milagres, são 46 estrelas. Também me recordo os 46 cromossomos que nós temos, né? Todos nós. O manto indestrutível, com esses, alguns falam até da temperatura do manto, a temperatura humana. São muitos milagres, gente, são muitos milagres. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas eu quero terminar dizendo isso para você. Ela está perto de quem a invoca. Ela disse isso para o anjo. Não deu tempo de eu contar toda a história, como foi a aparição, a beleza. Aquele lugar, as plantinhas pareceram virar esmeraldas. Quando ele ouviu cântico celeste, quando ela apareceu no alto daquele monte, que era um monte de sacrifício humano. Aqueles demônios foram exorcizados daquele lugar, bateram em retirada para construir um santuário de Deus. E Nossa Senhora disse assim para São Juan Diego e diz para mim e para você: guarda esse consolo que a mãe quer te dar. Sabe e entende, tu que és o menorzinho, mais humilde dos meus filhos. Eu sou a sempre Virgem Maria, a mãe do Deus vivo, por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra.
Eu sou a sempre Virgem Maria, confirmando o dogma que já tinha sido proclamado na época, e sou a mãe do Deus vivo por quem todos nós vivemos. O Criador de tudo, o Senhor do céu e da terra. Eu desejo que um templo seja construído aqui. E então eu poderei mostrar a todos o meu amor e compaixão, o meu socorro e proteção, porque eu sou a vossa piedosa mãe e de todos os habitantes desta terra, e de todos os outros que me amam, me invocam e confiam em mim, todos nós. E ela vai dizer: ouço todos os vossos lamentos e venho socorrer em todas as vossas misérias, aflições e dores. Grava essa promessa da Virgem Maria para você. Eu ouço todos os vossos lamentos e choros. Eu remedio todas as vossas misérias, aflições e dores. E é para realizar o que a minha clemência pretende, que é meu desejo que aqui nesse lugar seja construído um templo para mim. Tenha certeza, meu filho, que eu ficarei muito agradecida e eu te recompensarei, porque eu te farei muito feliz e digno da minha recompensa, por causa do esforço e fadiga que tu terás para cumprir o que eu te ordeno e te confio. Vai e coloca nisso todo o seu esforço. Nossa Senhora deu a missão para o índio. Ele era casado, tinha filhos, fazia catequese, buscava a santidade. Depois de alguns anos, ele dedicou toda a sua vida para cuidar do santuário e acolher os peregrinos. Ele cumpriu essa missão e foi construído o santuário. Foi muito difícil, mas a missão que Nossa Senhora confiou para ele, foi dele e ele cumpriu. Ela prometeu recompensar e recompensou. Mas a missão que ela escolheu para você, aí na sua casa, aí na sua família, de difundir o amor a ela, primeiro pelo exemplo, depois pelas palavras e pelas atitudes, não é? E pela oração. Ela está dizendo: filho, filha, eu vou te recompensar, ficarei agradecida, te recompensarei. Eu te farei muito feliz e digno da minha recompensa, por cada esforço, cada lágrima, cada cansaço que você faz, para levar o meu filho Jesus aos corações, para difundir o meu perfume das minhas virtudes, para levar o amor da Virgem Maria a cada coração. Ela vai te recompensar. Ela está fazendo essa promessa. E agora eu prometo que eu termino com essa frase mais linda de todas. Foi quando o índio foi tentar falar com o bispo e o seu tio ficou doente. O seu tio estava morrendo, o médico disse: não tem mais jeito. E o tio disse: por favor, antes de qualquer coisa eu te peço, traga um sacerdote para que eu morra abençoado por Deus, que eu receba os sacramentos, que eu receba Jesus. E o índio vai correndo e desvia do monte para que Nossa Senhora não veja ele. Olha só, até parece, né? Porque o coração dele estava aflito, ele pensou: depois eu vou atender a ela, mas eu preciso primeiro socorrer o meu tio. E Nossa Senhora aparece para ele, desce do monte, vem ao encontro dele e diz assim: escuta-me e entende bem, menor dos meus filhos, nada deve te amedrontar ou te afligir. Não deixes teu coração perturbado. Nossa Senhora está dizendo para você: não temas este ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Eu não estou aqui? Quem é a tua mãe? Tu não estás debaixo da minha proteção? Eu não sou a tua saúde? Não estás feliz com o meu abraço? O que mais podes querer? Não temas, nem te perturbes com qualquer outra coisa. Não te aflijas por esta enfermidade do teu tio. Por causa disso, ele não morrerá. Ele não morrerá dessa enfermidade. Tenha certeza que ele já está curado. O índio enxugou suas lágrimas, foi obedecer o que a mãe pediu, visitou o bispo, mostrou a prova, aconteceu o milagre do manto, e depois, quando ele encontrou seu tio, estava completamente curado. Eu não sei o que você está passando, mas Nossa Senhora de Guadalupe
está te visitando, está sorrindo para você e está dizendo: eu não sou a tua mãe, tu não estás debaixo da minha proteção. Nossa Senhora te ama, se entrega, confia aos cuidados dela, que tudo vai concorrer para o teu bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém, Jesus.